aí, pessoal, vamos praticar? Thalita, chega de falar tudo isso, de importância. Eu já entendi que eu tenho mercado, que eu tenho perfil. Não, mas eu tenho perfil para operadora. Não, mas eu tenho perfil para hospital. Vamos praticar. Isso é importante. E aí, Thalita, quantos itens? Isso. Isso aqui é informação relevante. E eu vou mostrar, eu vou provar que isso daqui faz com que você tome ações. Nome, gente, é o básico, iniciais, enfim. Data de nascimento e idade. Lembra que eu falei lá atrás, você comparar uma pneumonia, de uma região e de outra? A gente tem que estar na mesma linha. Código da carteirinha para você ter um outro diferencial, né? Maria José da Silva. Quantas existem? Então, código da carteirinha. Cidade de origem, então eu falei, data de nascimento com, que é a idade, né, que a gente consegue identificar, e de onde é. Opa, telefone, ai, Thalita, para que telefone? E o monitoramento? O tipo de plano, para eu saber o que eu posso ofertar e o que eu não posso. Motivo da internação. Eita luta. É o CID, tem ali identificado o médico, se ele, qual que é o motivo da internação, dor aonde, comorbidades, ai, Thalita, eu vou precisar colocar tudo isso, ter tudo isso registrado, eu tinha tudo isso em planilha, tá, gente? Lógico que você otimiza ali, põe flag dos principais, tá? Só não venha com outros, porque aí você não consegue levantar dados depois. E o CID? A gente vai falar em DRG, e para você ter esse histórico, se eu chegar e perguntar assim, qual que é os seus três tops aí, motivos de internação? Eu sei de tal, tal, tal. Tá? Então, viu que não é nada em vão? Data de admissão. Lógico, auditoria de conta, gente. Precisa saber o dia que entrou e o dia que saiu. O registro dessa internação, né? Porque ali que internou, número da guia. Número da guia, gente, nem sempre vai ter. Porque às vezes o paciente está lá, ele já está no leito e tudo mais, mas a senha sabe, ligou lá no call center, sabe que autorizou, mas ainda não tem a guia. Hospital, ali também, se eu estou fazendo auditoria naquele hospital, eu preciso pôr o nome. Tá, e se você faz auditoria em 5 hospitais? Como que você vai saber que a Maria José é da Santa Casa X? Tá? O tipo de leito, se eu estou fazendo enfermaria, se eu estou fazendo UTI, isso aqui, gente, é muito importante, porque para a própria auditoria de contas, então até tal data ela ficou na UTI, depois ela foi para a enfermaria. Então são X de áreas de UTI, X de áreas de enfermaria. Número do leito é mais um. Vamos pensar lá no certos, né? 5, 10, 12 certos, 15, enfim. O tipo de internação, tá? O médico responsável. Ai, Thalita, mas eu vou pôr o nome do médico? Sim. Por quê? Naquele plantão, gente, o médico, o doutor João, ele só interna. Por quê? Aí o paciente vai lá, fica 2, 3 dias. Caráter da internação, isso básico, se é eletivo, né? Se é urgência, enfim, quantas urgências eu tive no mês, quantas eletivas, e eletivas você pode programar, você pode planejar, lógico, dentro do prazo estabelecido na RN, ali de 21 dias a oferta do procedimento,
dados básicos, viu, gente? Só ali na entrevista, só para você conhecer a pessoa e por que que ela deu o primeiro passo. Olha só, já começou ali a auditoria. Ela deu o primeiro passo. Vamos, agora ela já está ali internada. O que eu vou ver da parte neuromuscular que faz sentido? E volto um passo aqui. Lembra quando é enfermaria ou é UTI? Essa análise muda completamente. Se eu vou avaliar um paciente em UTI, eu vou avaliar Glasgow. Um paciente de enfermaria, dependendo do diagnóstico, ok, mas isso não, vamos dizer assim, não é comum eu colocar um Glasgow no paciente de uma enfermaria. Oxigenação, gente, já muda completamente. E isso você faz dentro da plataforma. A partir do momento que você coloca UTI, já vem descrito ali encéfalo caudal o que faz sentido para você avaliar um paciente que está na UTI, que é diferente do paciente de enfermaria. Então, isso inclui oxigenação, inclui a circulação, termorregulação, pele e anexos. Por exemplo, um paciente que ele vamos pensar numa idade, vamos pular 70 anos, que está na UTI há 15 dias, 15, 20 dias. Um paciente emagrecido. Faz sentido eu analisar pele, anexos? Faz. A chance dele desenvolver uma ferida ali é muito grande. Agora, Thalita, mas em enfermaria, a gente pode manter a mesma idade, tudo emagrecido, também faz sentido eu avaliar. Mas se eu for analisar o contexto ali como um todo, na UTI você vai dar mais ênfase nesse tipo de avaliação. Gastrointestinal, geniturinário, é sonda, não é, enfim, como que tá, qual é a quantidade de diurese do paciente da UTI, tem um balanço. Na enfermaria, claro, dependendo do diagnóstico, entendeu? Então, eu poderia, né, colocar aqui de um modo geral para todo tipo, né, de acomodação do paciente. Mas aquilo vai me tomar tempo e eu não vou fazer nada com aquela informação, tá? E aí, exames, medicamentos, tipo de cirurgia, OPME, e digo mais. E aí a gente, né, começa assim a cabeça a pilhar. Dependendo do tipo de prestador, ele tem UTI-NEL, CRN. A partir do momento que você flega ali, é um RN, outra parametrização para você avaliar um RN. Outro flag que você pode colocar, acidente pessoal. Quem trabalha em operadora vê muito falar empresa. E aí, se foi um acidente pessoal, opa, tá vendo a melhoria do prestador? Opa, ó, prestador, em um ano aqui, eu tive 7 acidentes pessoais dentro da sua empresa, e aí? Então, você pode, assim, trabalhar inúmeros indicadores, inúmeras melhorias de processo, desde que você esteja direcionado para aquele tipo de informação. OPME, gente. Quanto a gente fala de OPME, quanto a gente fala de custo, isso, olha só, se você pensar, né, como gestor, você vai ter muito mais profissional na auditoria concorrente do que de contas. E quem está assistindo agora
que trabalha em operadora de saúde, pode ver que tem muito mais gente hoje em auditoria, muito mais profissional em auditoria de contas do que na própria auditoria concorrente. Mas, lembrando, a auditoria concorrente, você está vendo o processo ali acontecer. Você já está ali, você já pode, dependendo do seu grau de relacionamento, você chama a pessoa ali que é responsável. Ó, eu estou registrando aqui, tá? Por quê? Porque eu identifiquei naquele momento, entendeu? Então, por quê? Auditoria de contas, ele não tá vendo, gente, já passou. E aí você brigar, né? Brigar no bom sentido, com algo que já passou é muito mais difícil. Então, vamos lá. Beira-leito. Olha a imagem, gente. É mais ou menos isso. Então, assim, vamos discutir. Ou enfermeira, Thalita, ou se é algo que pode ser discutido com o fisioterapeuta. Falo físio porque a gente vê muito físio. Vem cá, vamos discutir esse caso aqui. Vamos ver qual que é o melhor aqui tratamento, direcionamento, incluindo médico, gente. Fizemos faculdade? Sim, fizemos com todos eles. Fizemos as nossas especializações? Sim, estamos aqui. Então vamos ver isso com outros olhos, vamos ver todo mundo ali com um objetivo único. Beira-leito, comunicação com pacientes ou familiares. É isso que eu falei para vocês, essa importância, tá, de paciente e familiar, para eles entenderem o que está acontecendo. Gente, se você não entende daquilo ali, isso como familiar, a chance, de criar uma situação desagradável é muito maior, tá? Porque eu falei, já chega fragilizado, não só o paciente, como o acompanhante também. E aí, olhar clínico. Ah, Thalita, mas o paciente, ele fez uma policistectomia. E daí? Você olhou a fisionomia dele? Como que tá ali? Ou olhou só ali, só curativo? Não, gente, vou falar pré-diagnósticos, né? Aí dentro do hospital, o enfermeiro faz. Quantas vezes o enfermeiro fica assim, ó, doutor, esse paciente, ele vai rebaixar, né? Passa ali minutos, segundos, o paciente afunda, olhar clínico, tá? E aí, uai, Thalita, mas você tá falando de auditoria, né? Ou da assistência? Gente, a assistência, ela faz auditoria o tempo todo. Olha, se você fizer uma analogia, o fato de você conseguir identificar essa possibilidade do paciente rebaixar, você está falando de auditoria prospectiva. Você está analisando antes do procedimento acontecer, antes daquela situação acontecer. Comparativo das informações, quadro clínico do paciente. Acabou, gente, coloquem isso na cabeça. Não existe mais cara crachá. Isso já foi-se o tempo. Nem o próprio prestador aceita isso. Lógico, para ele é cômodo? É. Gente, a diferença. Seja diferente. Ética. Abriu uma ferida, cuidado, como a gente fala dentro da comunicação aí, olha as suas expressões, cuidado com as expressões faciais, momento de ver uma certa situação, ou de você ler um exame. Nós estamos sendo observados o tempo todo. A gente observa, mas a gente também está sendo observado. Olha, senhora Thalita, o exame da senhora ficou pronto? Ah, ficou, o doutor deixou aqui. Aí você vai ler o exame e de repente você já vai fazendo aquelas, caras e bocas. E aí? Para você explicar, porque não é o seu papel ali.
dar um diagnóstico. Eu falo como uma visita à beira-leito, tá, gente? Sendo bem específico. Verificação das medicações e dietas. Eu falei, isso pega demais. Ou, muitas vezes, eu dou risada porque eu já presenciei isso, né? O paciente já foi de alta, né? Já foi embora para casa. Ali, durante a sua auditoria, você vai num paciente A, aí você chega lá no 15º paciente. Você sabe que ele foi embora. Aí, a hora que você pega lá o prontuário, passou já do meio-dia. Ah, não, a alta dele foi 2 horas da tarde. E aí, o que? Mais uma diária. Então, adianta você fazer cara crachá? Não, você viu ali. Fulano, vem aqui, ó. Ó, esse paciente aqui já foi embora faz tempo. Ele foi antes do meio-dia. E eu falo do meio-dia, gente, porque às vezes é contrato, entendeu? Então tem que ter esse filho, né? E a pessoa que tá ali do hospital saber por que que você tá ali. Saber qual é o seu papel ali. Isso é muito importante. Análise da estrutura ofertada pelo prestador. Gente, aqui eu falo de que não é tão importante quanto, né, a estrutura física, visual, né? Isso você imagina, né, você já chegar no hospital fragilizado, aquilo, o ambiente sujo, não é, não condiz, né? Então, porque se o paciente chega ali, eu me ponho no lugar dele, ele quer ser acolhido, e às vezes o maior problema dele, o que levou ele àquele diagnóstico, às vezes é isso, é psicológico. Então, não é nem essa estrutura, não tem tanto esse peso físico, mas o que está sendo ofertado para o seu paciente ali, né? O que o prestador, tem feito, né, de diferencial? Por isso que eu falei muitas vezes, o paciente briga porque ele quer aquele hospital X. Mas por quê? Porque ou ele foi bem atendido, ou ele conversou com a vizinha que falou bem do hospital, tá? Então, isso é muito importante, a oferta do atendimento. E a qualidade dos próprios profissionais. Gente, nem todos os dias nós estamos bem, tá? Mas a gente precisa sair de casa com o propósito em mente, é fazer a diferença na vida das pessoas, mas pro lado positivo, é claro, não pro lado negativo. E as ações, Thalita, que eu posso fazer? Agilização dos exames e procedimentos, né? Fazer com que o seu paciente, além de ficar feliz, né? Nossa, poxa vida, veio uma profissional aqui, a Thalita, foi coisa assim, ó, rápida, né? Que resolveu o meu problema. Olha só. E para o próprio prestador, né? Como eu disse também. Home care, gente, quando eu falo da comunicação, né, uma coisa é você falar para o paciente assim: olha, o senhor vai de alta, o senhor vai fazer tudo agora em casa. O paciente já pensa assim: poxa vida, eu vou fazer em casa e se acontecer alguma coisa comigo? Agora, olha, senhora Thalita, agora só tem a medicação para a senhora fazer, é um antibiótico, dá para fazer em casa, a gente tem uma equipe preparada, no conforto da sua casa, no horário da medicação, vai um profissional lá, ele vai acompanhar a senhora. Já mudou. Opa, eu vou estar na minha casa, não vou ficar em hospital. Vai ter uma pessoa para ir lá, vai ter uma pessoa preocupando comigo. Isso é uma ação. E não é uma única ação, gente. Além da confiança, né, que você passou para aquele paciente, isso impacta lá na justificativa que você vai ter que dar para a autogestão. Olha, bacana, você conseguiu.
E olha, eu consegui porque eu falei isso, e isso. Mostra o seu trabalho, mostra o seu valor como profissional, como que você fez para chegar nesse resultado positivo. Para quê? Para que isso seja disseminado na equipe. Vixe, olha, a Thalita, ela consegue deshospitalizar, ir para home care, porque ela faz assim, assim, assim. Opa, então eu vou fazer. E deu certo. E aí o negócio deslancha. Ah, Thalita, mas aí você tá preocupada com deshospitalizar. Também. Por quê? Dependendo do seu prestador, dependendo da cidade onde ele está, do volume de beneficiários que você tem naquela região. E se faltar leito? E se está contratualizado lá 5 leitos e está enrolando um paciente lá só para antibiótico e tem outro esperando? Entendeu? Então, são esses insights, gente, que a gente precisa ter. Tem outro doente aqui esperando para aquele leito. Alta para enfermaria, né? A gente vê paciente em UTI, sendo que ele já tem aí, clinicamente falando, condições de ir para uma enfermaria, sair da UTI. Alta para continuidade do segmento ambulatorial, ou seja, o paciente está ali para controle da glicemia. Gente, ele pode fazer isso. E quando a gente fala ambulatorial, gente, não é também o paciente, porque hoje a gente tem ferramenta para isso, não é o paciente ele sair e ele ter que ir na consulta. Não. Hoje a gente tem ferramenta e que eu falo com muito orgulho, que é executada, vou dizer assim, por enfermeiros que faz esse telemonitoramento, que faz esse filtro, que faz essa triagem para saber para qual profissional também associado à especialidade que tem que direcionar. Opa, eu tô com um paciente aqui que a glicemia dele, olha só, fulano de tal, já fez a aferição aí da glicemia, ai, tá assim, assim, ó, medicação eu tenho aqui que a senhora está tomando isso, como que tá? Ó, coloca o médico então para falar na linha, o endócrino, ou vamos fazer uma consulta por tele. É sobre isso, não é o segmento ambulatorial, o paciente ele entender que ele vai ter que ir em consulta dia sim, dia não. E o que que eu falo sobre isso? Comunicação, gente. Expliquem. Transferência para a rede própria, né? Que a gente falou sobre verticalização, que hoje tem sido pilares das empresas. Por quê? Dentro da minha casa eu sei o que acontece. Eu já tenho os meus protocolos definidos, tá? Isso é prática, viu, gente? Essa é a auditoria concorrente na prática. É você colher todos os dados e agora as ações que você faz. Monitoramento, a evolução do quadro clínico, quantos Ctrl+C, Ctrl+V a gente vê. E, Thalita, mas você falou que não é para fazer cara crachá? Exatamente. Faz um Ctrl+C, Ctrl+V que não condiz com a clínica do paciente. O paciente, de repente, ele estava lá, ictérico, né, de 1/4. Passa no outro dia, ele está 3/4, 4/4, mas foi o Ctrl+C, Ctrl+V. Entendeu? Então, até isso, gente, porque você vai saber se aquela internação, lembra da prorrogação, vai se perdurar por mais tempo. Por quê? Pela evolução do quadro. Aguardar tempo de recuperação pós-operatório para alta. Sabe quando eu falei que a gente precisa pensar
no paciente que ele está precisando do leito, mas também a gente não pode ir tirando o paciente só por conta do leito, senão você vai ter dois problemas. Você vai ter esse que vai sair precocemente, né? E esse que aí tá esperando vaga, mas não foi feito um planejamento, entendeu? Ver como tudo isso faz sentido. Se eu tenho um processo bem definido, eu consigo planejar com pessoas eficientes, executando as ações necessárias, com as informações que faz sentido, e assim eu consigo controlar e ter resultado satisfatório. É sobre isso. E aí, evento adverso. Na auditoria concorrente, gente, vocês conseguem identificar evento adverso. Olha só quantos indicadores, quantas melhorias a gente consegue. Sinalização de internação eletiva em dia anterior. Então, por exemplo, é aquela história do paciente internar um dia antes. Para quê? Tem preparo? Não. Por que que ele internou um dia antes? Que eu estava o quê? Querendo preencher leito, eu querendo ganhar mais, mas se ele entrasse naquele horário, estava contratualizado. Gente, pensamento rápido. E quando a gente está ali habituado em auditoria, a gente começa a ter esses pensamentos rápidos, que as tomadas de decisões é para agora. E aí, eu acredito que eu comecei a falar do líder e eu acabei não falando naquela hora, que é realmente essa tomada de decisão que é para ontem. Ele falava muito sobre isso. Então, gente, essas sinalizações é muito importante. Discussão médica, como eu disse, são todos profissionais e eu me incluo nisso. Vamos discutir? Vamos. Eu exponho o meu conhecimento até o limite que eu sei, assim como o médico, assim como o fisioterapeuta, porque com informações, quando a gente monta aquele quebra-cabeça, a gente consegue enxergar melhoria. Para quem? Para o paciente. A gente está falando, tudo isso, tá? Envolve o paciente, é tudo para o bem-estar do paciente. E aí, sinalização de internações de alerta para os gestores, equipe de relacionamento, isso você consegue colocar na própria plataforma. Thalita, eu não tenho plataforma, sabe lá no Excel, quando você coloca se isso acontecer, vai ficar em vermelho, vai ficar amarelo, vai ficar em verde, vermelho, diagnóstico de atenção, você consegue também. Então, o próprio Excel, ele tem inúmeras alternativas, tá? Para você conseguir ter essa visualização. E ao término de tudo? Então, eu já entendi do processo, qual que é o objetivo, que perfil que eu tenho que ter, área de atuação, as informações que eu preciso colher, as ações que eu preciso tomar. E aí, no final? Thalita, mas só foi problema? Não. Identificar problemas e sugerir melhorias, foi o que eu falei. Traz o problema e traz a melhoria. Avalia a qualidade da assistência ao paciente e a assistência prestada pela instituição. Isso precisa ser uma via de mão dupla. Olha,
eu estou te ofertando isso, eu estou agilizando seus procedimentos, eu estou identificando melhorias, mas eu preciso que você entregue algo de excelência para o meu beneficiário. Isso sim, isso merece palmas, gente.